Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu começarei por lamentar que a Companhia Nacional de Bailado e o Teatro Nacional de São Carlos, coro e orquestra do Teatro Nacional, estejam nestes últimos tempos, por exclusiva responsabilidade de Vossa Excelência, a ser vítimas de um processo que põe em causa a sua missão artística, a sua imagem pública, um processo que põe em causa o prestígio de duas estruturas que são das mais importantes referências das artes em Portugal. O cancelamento das 5 récitas da ópera La Bohème perante o silêncio da Sra. Ministra e a incapacidade de diálogo do Ministério da Cultura é só mais, ou são apenas mais, um triste exemplo, um triste episódio deste processo, com o simbolismo também ele triste de uma ópera que se fica pelo ensaio geral. De caminho, Sra. Ministra, lamentar que neste impulso os trabalhadores, técnicos, artistas da Companhia Nacional de Bailado e do Teatro Nacional de São Carlos estejam a ser menorizados na praça pública, nomeadamente com artigos de opinião e com comunicados do Governo, numa postura da tutela política que, para não usar outros adjetivos, recorrerei à expressão do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, postura de intransigência e comportamentos erráticos. Dito isto, Sra. Ministra, pergunto se é ou não verdade que começou por concordar com a harmonização salarial proposta pelo Conselho de Administração. E se é verdade que, ou não, que só quando o processo de harmonização salarial não terá merecido as boas graças do Ministério das Finanças é que deixou de ser uma opção do seu Ministério. Sra. Ministra, acaba de dizer que o Conselho de Administração da OPART tomou em 2017 uma decisão ilegal. Pergunto também, desde já, se isto nunca incomodou a tutela política na altura. E pergunto se, tomando-se decisões ilegais, ninguém é demitido. E pergunto se, tomando-se decisões ilegais, o Governo não reage. E pergunto se, tomando-se decisões ilegais, a Sra. Ministra continua a despachar com quem toma decisões ilegais, inclusivamente com despachos de concordância. Gostava que respondesse a estas questões, Sra. Ministra. Aliás, as notícias que ontem foram divulgadas, penso que não desmentidas, demonstram que a Sra. Ministra concordava com o que estava a ser negociado, ao contrário do que tem vindo a ser referido, que concordava que a resolução deste referendo deveria ser resolvido através do princípio da harmonização salarial. E pergunto se desmente estas notícias que dão conta da sua concordância explícita em que se procedesse aos ajustamentos salariais. E, portanto, confirma-se, parece-me, que esta recente opção de mexer no regime das 35 horas, passando para as 40, é voltar atrás no que estava acordado. Aliás, Sra. Ministra, tudo isto talvez encaixe. As notícias de ontem foram, de facto, muito relevantes e esclarecedoras e talvez encaixe com a nomeação ontem anunciada para presidir ao Conselho de Administração do OPART, que a Sra. Ministra organiza, que a Sra. Ministra tutela, vem agora das Finanças o chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças. Ou seja, para o futuro, a Sra. Ministra pode anunciar os milhões que quiser e que tem vindo a anunciar. Para o presente, os 60 mil euros, ou à volta disso, que estarão em causa para resolver este diferendo salarial e para repor a justiça, isso já é o Sr. Ministro das Finanças que controla. Sra. Ministra, resumamos. Desde 2017 há uma discrepância salarial entre técnicos do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado, como resultado de em ambas as estruturas ter adoptado o regime das 35 horas. Na altura, tanto quanto sabemos, tudo foi pacífico, com a assumida concordância do seu Ministério. E, portanto, desde então, tem existido, como seria normal que acontecesse, negociações no sentido de assegurar, em conformidade com tudo isto, a harmonização salarial adequada. A Sra. Ministra terá começado por concordar com este despacho, com este princípio. Soubemos ontem, inclusivamente, que terá exarado o despacho de concordância nesse sentido. Despacho sobre um documento que explicaria tudo muito bem explicado, e, portanto, a Sra. Ministra faz de conta agora que não sabe, mas despachou sobre esse documento. Aliás, chegou aqui a dizer no Parlamento que a verba necessária estava já inscrita no orçamento do OPART e, portanto, tudo isto é muito estranho, Sra. Ministra. E tudo isto, de facto, nos leva a essa expressão usada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo de comportamentos erráticos. E agora ficamos a saber que, afinal, a solução, ficamos a receber recentemente, já não passa pela harmonização salarial como estava acordado, como constava de documentos assinados entre o OPART, o sindicato e os representantes sindicais, que nós tivemos conhecimento em reunião com o sindicato, e que sabemos agora, que não sabíamos, embora nos tivesse sido assegurado que a Sra. Ministra saberia, mas sabemos agora que teve a concordância da Sra. Ministra exarada em despacho.
Portanto, a solução já não passa agora pela harmonização salarial, mas pela reposição do regime de 40 horas, passando para 35. Pergunto, Sr. Ministro, para concluir, se é assim, se é isto que está decidido, se será esta a primeira incumbência do chefe de gabinete do Ministro das Finanças, agora, desde ontem ou desde hoje, Presidente do Conselho de Administração do organismo que vocês têm essa tutela, ou seja, em vez de se terminar este processo repondo a injustiça nos termos das negociações que têm vindo a ser conduzidas, se a solução é manter a injustiça por via da reposição do regime de 40 horas semanais aos trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado. Muito obrigado.